Muito bom dia, meus amigos e amigas do canal Night Vila Belmiro. Espero que você esteja bem, porque eu não estou muito bem. Quando digo não estou muito bem, porque ontem eu realmente continuo acreditando que o Pedro Caixinha, esse treinador que a gente acredita, sabe que é um bom treinador, mas que no meu modo de ver ainda não sabe o que quer no Santos Futebol Clube. O Santos, lamentavelmente, fez uma... Aliás, eu falo para você após a vinheta, vamos conversar um pouquinho a respeito da partida de ontem e falar para você o que a gente acha, o que a gente pode esperar desse Santos. Eu, sinceramente, fiquei muito chateado, muito triste mesmo, porque não dá para continuar com alguns tipos de jogadores no Santos. É pensar na Série B mesmo. Volto já. Meus amigos do canal Night Vila Belmiro, bom dia, boa tarde para você que está acompanhando o canal. Se inscreva, ativa as notificações para a gente continuar mantendo aqui o nosso canal no ar para você. Meus amigos, o jogo de ontem, Santos e Palmeiras, poderia ter sido um jogo maravilhosamente bem visto, bem gostoso de se ver, mas quando a gente vê a escalação do Santos, a gente começa a pensar que é complicado você acreditar em alguns jogadores do Santos. O Santos, que tem a sua grande meta de montar um grande elenco, a gente sabe tudo isso, é a terceira partida do Campeonato Paulista. Talvez a gente fale assim, mas você já está exigindo demais, o técnico chegou agora, tem uma preparação. Pode ser realmente, sim, isso pode acontecer. Pode ser a questão dos testes também, né? Mas quando você tem um jogador como o Zé Ivaldo dentro do Santos, não dá, cara. Não dá pra entender. Sinceramente, não dá pra entender. Por que você reluta em manter um jogador como o Zé Ivaldo, cara? Aonde eles encontraram esse jogador? O que esse cara tem de bom? Qual a qualidade que esse cara tem? Zero por enquanto. Zero, negativamente. O que você vai falar sobre a respeito do Braga? O Braga que entrou ontem na partida do Santos após a contusão do Tassiano, e foi colocado o Braga, né? O Braga ficou até pouco tempo, saiu, né? Depois que acabou o primeiro tempo, quando o Santos estava vencendo a partida por 1-0. O que foi? Saiu no segundo tempo. E o Santos acabou no primeiro tempo jogando uma partida razoável para bom, né? E no segundo tempo o Santos deu uma caída muito grande e o Tassiano acabou saindo no segundo tempo, né? E o jogador Braga acabou entrando no lugar e logo depois, logo depois o Braga foi retirado de campo com a cara triste, né? Chateado. E outra, chateado deve ficar mesmo, porque o cara acaba de entrar para substituir um jogador e logo em seguida já é trocado por outro jogador. Foi muito mal o técnico Pedro Caixinha ontem. Eu, lamentavelmente, digo para você que o Braga e o Zé Ivaldo e até mesmo o Rincon são três jogadores que realmente, para mim, não fazem nenhuma diferença no Santos. É como se você estivesse jogando com três jogadores a menos. O Rincon, não sei o que aconteceu com o Rincon, ele caiu demais de produção. Quando ele entra em campo, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém acha. Então foi um Santos ontem, um Santos abatido no segundo tempo, um Santos que é dono da Vila Belmiro, mas passou a ser um freguês novamente do Palmeiras. E o Palmeiras com um time de moleques, um time de garotos, né? Porque os jogadores titulares estavam a maioria tudo fora. E o Santos sofreu a derrota em casa por 2-1. Onde o Santos não conseguiu manter a sua intensidade, né, do primeiro tempo. Os jogadores cansaram muito, mas quando eu digo cansaram, justamente por causa disso, porque quando você joga com três jogadores a menos dentro de campo, a intenção é que os outros se desgastem muito. Soteldo jogando demais, mas cansou muito. O Guilherme, nem preciso falar, né? O Guilherme tá levando esse time sozinho nas costas. Guilherme levando o Santos sozinho nas costas. Aliás, dá uma olhada, você que acompanhou o canal, vê essa imagem do Guilherme, que é a única coisa, fora o gol dele, que nos animou. Dá uma olhada aí.
Depois dessa imagem bonita do Guilherme fazendo assim, ó, assina aqui Neymar, e fez uma careta como o Neymar faz, é uma das coisas que nos alegrou ontem na Vila Belmiro. O gol do Guilherme, essa brincadeira do Guilherme, já atiçando, né, a chegada do Neymar. Mas eu confesso que o Santos no segundo tempo foi fraquíssimo demais, perdeu para um time de meninos do Palmeiras. Isso nos deixou muito chateado, muito triste, porque perder um clássico para um rival dentro de casa não é mole, não é mole mesmo. Pessoal, depois do jogo, o Caixinha lamenta a falta de intensidade do Santos em clássico e pede reforços, né? Ele fala até que tem as 3 posições aí que ele precisa, né? O técnico analisa a derrota do Palmeiras na Vila Belmiro, de virada pela 3ª rodada do Paulistão, e diz que as posições estão carentes no elenco. Pode realmente estar carente, mas se você tem dificuldade em posições e ainda coloca jogadores duvidosos, aí, meu filho, porque você tem aí, ó, no caso do jogador Zé Ivaldo, você tem o Luizão, que não estreou ainda. Tem o Gil, que eu vou dar uma matéria do Gil daqui a pouco também, que nos envergonha muito a questão do Pedro Caixinha em deixar o Gil de lado, mas enfim. O técnico do Santos, Pedro Caixinha, analisou a derrota do Palmeiras de virada por 2-1 na noite desta quarta-feira na Vila Belmiro. Pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, para o treinador, o time não foi intenso o suficiente para competir com o rival de igual para igual. Primeiro, não foi mesmo. E segundo, que nós estamos falando de jogadores praticamente titulares do Santos, faltando alguns jogadores que ainda não se apresentaram, que estão regularizando a documentação, perder para um time do Palmeiras que vem com jogadores da base, molecada. Então fica difícil, hein, Pedro Caixinha? Fica difícil, hein? Esse análise seu aí fica difícil. Agora, que precisa realmente de reforço, precisa. O Santos não tem meio campo. Aliás, o Santos não tem meio campo já faz muitos anos que o Santos não tem meio campo. O Santos precisa de um centroavante agora, com a chegada do Tiquinho Soares, que ainda regulariza documentações, pode realmente dar uma cara nova ao Santos, né? A chegada do Tiquinho. O Santos precisa do meia, precisa de um centroavante fixo e um meia atacante de velocidade, né? Tudo isso está sendo providenciado. Nós cremos sim que com a chegada do Tiquinho, com a presença do Barriel, que também treina, meio argentino, que ainda não estreou pelo Santos e aguarda a documentação também, e logo também a chegada aí, né, oficial do Neymar, que deve se apresentar talvez na próxima semana, porque o próprio Neymar já aceitou lá o trato com o Al-Hilal, deixando de lado a sua fortuna para ficar no Santos. Então, o Santos deve ter uma cara nova. Agora, dormir sabendo que temos Zé Ivaldo em campo, temos o Braga e o Rincon, aí não dá, hein? Não dá. O Rincon ainda é um daqueles que ainda pode, né? A gente ainda pode sonhar que ele vai se recuperar, que ele vai buscar a sua melhor forma e voltar ativa como ele era. Porque ele é um grande jogador, mas está numa fase péssima. Da Série B para cá, o Rincon desapareceu. E quando você coloca um jogador que está morto, aí você coloca um que, com todo o respeito que eu tenho pelo Braga, pelo carinho que eu tenho por ele, mas é um jogador que é para Ponte Preta, é para o Guarani, é para o 15 de Piracicaba, é esse nível aí. Para o Santos não dá. Não dá mesmo. E o Zé Ivaldo, não sei para que veio até agora. Não passa confiança na zaga, só chutão para frente, perdido dentro de campo. Ainda é um cara que não inspira nenhuma confiança. Eu confesso que quando eu vejo a escalação do Santos e vejo Zé Ivaldo, é preocupante a zaga do Santos. Aí você tem um jogador nível seleção, que pro Pedro Caixinha diz que não dá para acompanhar, não dá para se virar, então fica muito difícil você acreditar no Santos Futebol Clube desta forma, né? Então, lamentável a partida de ontem. Eu espero que as coisas melhorem, mas jogando com esses 3 caras que eu falei para você, 2 que não deveriam estar no Santos, Braga e Zé Ivaldo, e o terceiro, o Rincon, que precisa melhorar muito, se quiser continuar no Santos. Agora, falar de Guilherme é chover no molhado, falar de Soteldo é chover no molhado. Os caras são fera. O Soteldo fez ontem
toque de bola, de calcanhar, drible, avançou, quase fez um golaço. O Guilherme sem comentário, né? Grande jogador. O Meirelles também tá atuando devagarzinho, o Santos confia muito nele, é um menino da base, tem tudo para crescer e vai crescer, pode acreditar nisso, né? Então o Santos tem algumas peças realmente que são muito boas. Agora, insistir no erro é persistir na burrice, e com certeza, se a gente for o campeonato inteiro com Zé Ivaldo, Braga e Rincon, com certeza o Santos vai passar apuros e pode realmente não se classificar para a final do Campeonato Paulista. O Pedro Caixinha conheceu a sua primeira derrota num clássico, né? E que sirva de lição e que ele comece a tentar mais para os jogadores que estão no banco. Caso do Miguelito, que deveria ter entrado ontem, mas parece que não existe. O caso do Gil, vou continuar brigando. E vou trazer uma matéria daqui a pouco do Gil, hein? O próprio Gil falando a respeito da situação dele no Santos. Então é lamentável, né? Lamentável. E perder pro Palmeiras, olha, dói mesmo. Ontem eu dormi puto da vida. Puto. Desculpa a palavra, puto. Porque perder pro molecada do Palmeiras dentro de casa é de doer o coração, é de deixar a gente bravo. Eu, sinceramente, o Santos para mim no segundo tempo jogou nada. E se a gente continuar nessa pegada, vamos passar vergonha. Sorte que ainda tem jogadores que vão se apresentar, esse elenco deve mudar e algumas contratações também devem chegar, porque o próprio técnico Pedro Caixinha quer essa mudança no Santos. Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus. Eu, lamentavelmente, estou chateado, muito.